73 dias, Donnarumma era um dos heróis da Liga dos Campeões, esse título inédito para o Paris Saint-Germain. E hoje ele não tá nem na lista dos relacionados para a final da Supercopa da Europa. Como é que você sai de um ídolo para um jogador descartável tão rápido? É o que eu vou te contar agora. Donnarumma chegou no Paris Saint-Germain em 2021. Ele veio do Milan. Naquele momento ele era o melhor goleiro. Tinha sido o melhor goleiro na final da Euro com a Itália. Ele passou 4 temporadas no Paris Saint-Germain, 161 jogos, 10 títulos entre Ligue 1, Copa da França e, claro, a Liga dos Campeões, onde ele se tornou, sim, um ídolo da torcida do Paris Saint-Germain. Na campanha da Champions, ele fez milagres contra o Aston Villa, o Liverpool, o Arsenal. E aos 26 anos, ele vivia o seu auge físico e técnico. Pelo menos parecia, né? Só que o Donnarumma não era um goleiro incontestável. A gente tem que lembrar de algumas situações que ele passou no PSG que deixou a desejar, e naquele momento muitos pensavam em trocar o goleiro do PSG. Vou relembrar alguns jogos aqui com vocês. Contra o Real Madrid pela Champions em 2022, primeiro gol do Real Madrid. PSG e Bayern 2023, o gol do Coman. PSG em Mônaco em 2023, o gol de empate do Mônaco, né? Erro na saída com os pés. E PSG em Newcastle em 2023, foi empate contra o Newcastle, né? Então, o Donnarumma vivenciou muitas falhas, acabou deixando o Paris Saint-Germain, né, na mão em algumas situações, só que ele deu a volta por cima e foi peça-chave nessa conquista inédita da Liga dos Campeões. O contrato do Donnarumma com o Paris Saint-Germain termina em junho do ano que vem, e as conversas para uma possível renovação começaram desde o início da temporada passada, só que elas nunca avançaram, porque o Paris Saint-Germain já tinha o seu plano, que era o Lucas Chevalier, goleiro que veio do Lille por 40 milhões de euros, podendo chegar a até 55 milhões, né? 15 milhões em bônus. O goleiro que é um destaque da última temporada, inclusive ele tá concorrendo ao prêmio de melhor goleiro na premiação da Bola de Ouro, Donnarumma também. Só que uma questão que era muito debatida dentro do PSG é que eles queriam um goleiro jovem, né? Pensando agora pro futuro, o Donnarumma também é jovem, só que tenha a capacidade de ter uma boa performance jogando com os pés. E isso o Lucas tem. E o Donnarumma já falhou muitas vezes e mostrou que não é o seu ponto forte. Só pra trazer rapidinho, pelo Lille ele disputou 127 jogos, sofreu 127 gols e passou 44 jogos sem sofrer nenhum gol, né? O famoso clean sheet. E ele também foi convocado pelo técnico Didier Deschamps para a seleção francesa, mas não chegou a atuar. Quando o Luiz Henrique chegou no PSG, ele deixou bem claro: vocês vão entender as minhas escolhas através das minhas ações. E essa ação ficou muito clara quando a gente vê a lista de relacionados sem a presença do goleiro italiano Donnarumma. O que eu tenho de informação é que o salário do Donnarumma atualmente gira em torno de 12 milhões de euros, tá? Por ano. E nas negociações, o que foi tratado? Vamos baixar o seu salário, Donnarumma, o preço fixo, e vamos aumentar os valores variáveis por meta, que é um modelo que o Paris Saint-Germain tem implementado. Inclusive alguns jogadores já seguem esses moldes, como o Hakimi, o Vitinha, o próprio Nuno Mendes também, e isso não agradou o goleiro italiano. Ele não ficou satisfeito em reduzir o seu valor salarial, a base fixa, e ter um variável dependendo das suas performances. E assim, pro goleiro e pro staff dele, depois de uma temporada histórica, essa forma da negociação salarial é vista como uma falta de respeito, como se esses moldes não fossem à altura do que o Donnarumma representa e representou nesses últimos meses para o Paris Saint-Germain. E aí, a partir daí, as negociações congelaram. E agora, com um novo titular já contratado, o espaço para negociação praticamente se tornou inexistente. Vale destacar aqui que o Donnarumma já esperava um verão agitado, né? Na Europa é verão. Ele até confiava a alguns próximos que provavelmente a aventura dele no Paris Saint-Germain chegaria ao fim contra a sua vontade. E agora, nos últimos dias, ele postou uma foto no seu Instagram, essa foto aí, que tem uma cutucadinha ali com classe e leve ironia, número 1, escrito no prato, onde eles consideram o goleiro número 1, mas dentro do PSG já não é mais dessa maneira. Essa situação do Donnarumma dentro do vestiário do PSG causou um leve desconforto, até as pessoas sem entender, porque o Donnarumma tem papel fundamental. Eu não sei se vocês lembram, se vocês conhecem essa história, mas antes da final da Liga dos Campeões, o Donnarumma escreveu uma cartinha para
cada um dos jogadores, no idioma deles, né, o idioma materno, uma carta motivacional. Ele é um líder da equipe, não à toa ele era o vice-capitão do time. Então gerou um certo desconforto e a mensagem que fica, mais uma vez, é como o Paris Saint-Germain se despede dos seus ídolos, das pessoas que são importantes ou foram importantes na trajetória para escrever a história do time parisiense. E agora eu fico pensando como o Paris Saint-Germain vai administrar essa situação. Lembrando, hoje temos 6 jogadores no loft, que eles falam em francês, que é a barca. 6 jogadores indesejáveis do clube. E esses jogadores estão treinando à parte, os jogadores da base. São eles: o Soler, Asensio, Renato Sanches, Kolo Muani, Mukiele, Rousny. Quando os jogadores voltarem da final da Supercopa da Europa, será que o Donnarumma estará ao lado deles? E qual a mensagem que passa, não só para os jogadores do atual elenco, mas também para a torcida? Como a torcida vai reagir a isso? Porque provavelmente, da forma que as coisas aconteceram, Donnarumma não vai ter direito a uma partida de adeus, né? Que eu acho um pouco triste. Sem espaço no Paris Saint-Germain, um contrato faltando um ano para terminar, o Paris quer dinheiro nessa negociação. Tem alguns clubes que já se mostraram interessados, principalmente da Premier League, o Manchester United, o Chelsea, o Donnarumma. Como ele tem ainda um tempo, ele quer estudar a melhor proposta para ele. Lembrando que o mercado encerra dia 2 de setembro, então a gente tem aí uma margem menos de um mês, e é uma situação bizarra. O que vocês acharam dessa atitude do Paris Saint-Germain e do próprio Donnarumma? Você acha que faltou ele ser um pouquinho mais maleável nas negociações? Ou ele valorizou o passe dele e era isso mesmo? Agora, sério, é um fim estranho pra quem há poucos meses tinha se tornado um ídolo, uma lenda do clube, conquistando a Liga dos Campeões. Você acha que o Paris Saint-Germain errou ao abrir mão do Donnarumma? Ou o clube fez certo em contratar já um novo goleiro, pensando nos próximos anos? Como que vocês avaliam essa situação e onde vocês gostariam de ver o Donnarumma jogar na próxima temporada? Comenta aqui no vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sino. Beijo, tô de volta.